Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus te dê a bênção e a vitória. Que Deus te dê a bênção nesta tarde, ou nessa manhã, ou nessa noite. Não sei que hora que você está me ouvindo, me vendo, né? Você que entrou aqui no YouTube, eu quero te agradecer por ter iniciado esse vídeo, por ter clicado nesse vídeo, tá bom? Mais uma palavra aqui. Nós vamos continuar nesse vídeo a falar sobre o jejum. Lembrando que tem uma playlist aí que você pode ir nela, aqui no meu canal. Tá escrito lá, jejum, tá? E esse é o segundo vídeo. Lá tem um e aqui esse é o segundo, tá bom? Antes de nós começar, eu quero pedir você que dê o seu like nesse vídeo, para que o YouTube entenda que você gostou e passe esse vídeo para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, inscreva nesse canal, tá bom? Inscreva nesse canal para que você receba todas as notificações quando eu estiver aqui, tá bom? Ao vivo ou por algum vídeo, você vai ficar sabendo, tudo bem? E eu já te agradeço no nome de Jesus. Olha, você vai ajudar esse canal como? Dando seu joinha e se inscrevendo no canal, tá? Em nome de Jesus. E Deus vai te abençoar, para a glória de Deus. Meus irmãos, eu vou falar sobre o jejum aqui. No primeiro vídeo sobre o jejum, que está lá, esse é o segundo. Você está vendo aqui, jejum parte 2. Porque o primeiro eu falei sobre a importância de jejuar. O jejum, tá? Eu observo 4 coisas na vida do cristão que você tem, 4 coisas que o cristão tem que ter na vida, tem que fazer, tá? No jeito sempre Jesus fala, vigiai e orai. Vigiar e orar. Então você tem que vigiar, você tem que orar, tá? Você vai ver que Jesus começou o ministério dele com jejum. Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4. Jejuou 40 dias e 40 noites. E leitura da palavra. Você vai ver que Jesus vai falando com os fariseus. Jesus fala assim, ó. Examinai as escrituras porque sabeis ter nela, cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Tá bom? Mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Você vê que até os fariseus, até os sacerdotes, os escribas, e ainda nós que somos a igreja do Senhor, o povo de Deus, nós temos que estudar a Bíblia para nós não cair, tá? Para nós não cairmos, né, em falsos ensinamentos. Tá entendendo? Aí pergunta, pastor, já tem aqui 3 minutos e 10, como é que é o nome do senhor? Meu nome é pastor Ezequias, eu sou Ezequias Duarte Silva. Fala igual Paulo. Paulo nunca pôs apóstolo Paulo. Em todas as cartas de Paulo, Paulo citava o nome dele primeiro. Eu sou Ezequias Duarte Silva. Sirvo a Deus da Missão Evangélica Betel. Tá entendendo? Por que eu estou falando isso? Porque quem grava vídeo para rede social tem muitas críticas. Esse pessoal da rede social, esse pessoal aí, e tal. Não, irmão. Eu tenho a igreja, eu tenho meus líderes, tá entendendo? Na qual o último vídeo que eu pus aí, tá entendendo? Você vai ver que é o quê? É um culto de libertação da Missão Evangélica Betel, aqui na minha cidade, na igreja que eu congrego, tá entendendo? Tenho minha pastora, tenho meus líderes para a glória de Deus. Então eu não sou pregador de internet só não, tá? Tenho minha igreja, tenho o meu ministério, tenho os meus líderes diretos, tenho meus líderes, o apóstolo que é o presidente da igreja, tem o bispo que é o supervisor, tem a pastora da minha igreja, então pode ficar tranquilo. Então, meus irmãos, você vai ver que até Jesus ele jejuou 40 dias e 40 noites. E essas 4 coisas não podem faltar na sua vida. Vigiar, orar. Você vai ver que Jesus, de vez em quando, ele saía de madrugada, ainda escuro, para um lugar deserto, ele ia lá para fazer o quê? Para ele orar. Tá entendendo? Meditar na palavra de Deus. Vigiar, orar. Jesus também, ele era
estudava as escrituras sagradas com 12 anos. Ele foi para o templo, perderam Jesus na festa, ó. Perdeu Jesus na festa. Então, com 12 anos, quando foi achar ele estava onde? Lá no templo, falando com os fariseus, com os sacerdotes, com os mestres da lei. Foi lá que acharam ele, falando da palavra de Deus, falando das escrituras. Tá entendendo? Então, meus irmãos, e também o jejum. E nós temos que preparar a nossa vida. Mateus capítulo 17, versículo 20 e 21, principalmente o versículo 21, Jesus vai falar assim, ó, esta casta de demônio não sai senão por jejum e oração. Oração e jejum. Versículo 20, Jesus vai falar assim, ó, se tiveres fé como um grão de mostarda, você vai falar com este monte, ergue-te daqui para colar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se sai senão com oração e jejum. Ou seja, você tem que ter a fé. Sem fé não tem como. Mas você tem que ter oração e jejum. Tá? Não adianta, você tem que ter a fé. Então é importante, muito importante, você ter o jejum da sua vida. Você ter a prática do jejum, a prática da oração. E hoje eu quero falar de o jejum do Velho Testamento e do Novo Testamento. Tá? O jejum do Velho e do Novo Testamento. Será rápido esse vídeo, no máximo 20 minutos, para não ficar enfadonho. Do Velho Testamento, eu estou lendo uma apostila que eu fiz aqui, escrevi alguma coisa para não esquecer, né? No Velho Testamento existem várias pessoas que jejuaram. E em vários livros você vai achar, nós vamos achar, textos falando sobre o jejum. Tá? Agora, o que acho mais relevante é que nos mostra qual é o verdadeiro jejum. Ou seja, o verdadeiro jejum está lá em Isaías capítulo 58, versículo 6. Tá? Isaías capítulo 58, no versículo 6. Lá está escrito sobre o verdadeiro jejum. O jejum que Deus aceita. Está entendendo? Que não é qualquer jejum. Não. Mais para frente nós vamos falar sobre isso. Está escrito assim, ó, portanto, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e que despedace todo o jugo? Vou falar sobre isso. Verdadeiro jejum. Porque o povo jejuava aqui atrás de troca, fazer Deus de catireiro. Tá entendendo? Fazer Deus de catireiro. O povo perguntava a Deus aí, ó, por que nós jejuamos e tu não atenta para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Aí vai falar assim, eis que para contendas e debates jejuais. O povo estava jejuando para disputa, para contenda. O povo estava jejuando para mostrar que jejuava, igual Jesus falou lá sobre o jejum. Não façais como os fariseus, que vão para as esquinas, desfigura todo. Tem pessoa que jejua e põe lá nas redes sociais, tantos dias de jejum. Deus não quer jejum, não. Deus não quer jejum. Não adianta eu jejuar, eu falar que eu estou jejuando, e eu não perdoar o meu irmão. Na live que eu fiz ontem no Facebook, eu falei sobre isso. Não adianta eu jejuar e eu não perdoar aquela pessoa que me ofendeu. E eu viver falando mal dos outros. Não adianta. Não adianta. Tá? Isaías, ele vai falar isso. Primeiro, que soltes a ligadura da impiedade. A ligadura que tu mesmo poste sobre seu irmão. Às vezes você amarrou seu irmão ali com a raiva, está com raiva dele. Tá entendendo? Muitos atribuem isso a Satanás. Mas tem mais prisioneiros
do que adversário em nossas almas. Na nossa alma, na alma de muitas pessoas, tem mais prisioneiros do que adversário. Como prisioneiro, pastor? Eu não perdoo ele. Eu não perdoo ele. Não perdoo. De maneira nenhuma. Eu não perdoo. Pronto. Eu não perdoo ele. Eu morrer, mas eu não perdoo. Prisioneiro, irmão. Você prendeu. Tá entendendo? E aqui, antes de eu jejuar, eu tenho que consertar com os meus irmãos que estão ao meu redor. Aquele que às vezes pisou no meu carro. Aquele que às vezes eu fiz alguma coisa mal contra ele. Entendeu? O segundo, que despedace as ataduras do jugo, do inimigo que segura os prisioneiros pelo pecado e pela feitiçaria. Terceiro, e liberte os oprimidos. Libertar os oprimidos. Seu, inimigos nossos e dos inimigos. Tá entendendo? Não? Entendeu não? Tá. Despedaça todo o jugo. Isso acontece pelo poder do amor, o perdão e do nome libertador de Jesus, o Messias. Presta atenção. Liberte os oprimidos. Oprimidos. Às vezes, irmão, tem pessoas que oprimem tanto a outra. Fica só oprimido, só pegando no pé dele, entendeu? Pega no pé do outro, pega no pé. Se a pessoa canta, vai na igreja lá e canta e desentoou, vai oprimir a pessoa. Vai lá e pega no pé dele, vai, liberta ele. Liberta aquela pessoa, para de oprimir a pessoa. Aí tem pessoas que têm esse ponto, pessoas que estão oprimidas por outros irmãos e pessoas que estão oprimidas pelo diabo. Pastor, como é que é negócio? Crente oprimindo o crente? Oprime, irmão. Oprime. É o que você mais vê aí, a gente oprimindo os outros. Principalmente aquela famosa frase: se você sair da minha igreja, você vai para o inferno. Opressão. Está oprimindo. Liberta. Antes de você começar o jejum, liberta os oprimidos. Perdoe. Limpa primeiro a sua alma. Está entendendo? Esse é o verdadeiro jejum que Isaías está falando dele. Antes de você começar a jejuar, você tem que libertar os oprimidos. O primeiro jejum registrado na Bíblia foi de Moisés. Êxodo 34 e 38, quando ele sobe para o Monte Sinai para receber as tábuas da lei. A Bíblia fala aqui no Êxodo 34 e 28, tá? Que ele vai passar 40 dias e 40 noites na presença de Deus, em jejum. E desce de lá com a lei, que mudaria para sempre a nação de Israel. É o primeiro jejum, 40 dias e 40 noites. E lá fala assim, ó, não comeu pão e nem bebeu água. É o primeiro jejum, tá? Ainda temos no Antigo Testamento Elias. Elias, ele vai jejuar também, tá? 1 Reis 19:8. Depois que ele comeu, que ele recebeu a alimentação do anjo, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, só com a força daquele alimento. Tá entendendo? E no Antigo Testamento ainda você vai ter aí Josafá, que vai proclamar um jejum, segundo as Crônicas 20, versículo 3. Você vai ter Neemias e os filhos de Israel, Neemias 9:1, quando ele proclama 3 dias de jejum, para ele ter uma jornada feliz, um retorno feliz. Tá? Você vai ter aí Esther jejuando, pedindo para jejuar 3 dias, para ela chegar na presença do rei. Está no livro de Esther 4, 15 a 17. E o jejum mais conhecido que todo mundo fala, o jejum de Daniel. Daniel 9:3. Tá? Esse é o jejum do Velho Testamento, os mais conhecidos. Tá entendendo? E tem um jejum ainda que eles fazem, que eles chamam de jejum do perdão. Hoje se chama ele de Yom Kippur.
nós estamos gravando esse vídeo agora, setembro de 2023, hoje é dia 18, vai ser dia 24 para 25 agora, que é o jejum do perdão. Jesus fala lá, que está na Bíblia, Deus fala com os filhos de Israel, para eles passar ali em jejum e oração. Quando o Moisés desce do monte, que põe aquele povo pecando, fez bezerro de ouro, então ele vai quebrar as tábuas dos 10 mandamentos. Tá? Então, depois daquilo ali, eles vão começar a fazer um jejum todo ano. O povo judeu fazer jejum. Sabe, Yom Kippur. Tá? Tem o Rosh Hashanah, que é o princípio do ano deles, né? Que é o princípio do ano. E tem depois o Yom Kippur, que é o jejum do perdão. Tá entendendo? Essas são do Velho Testamento. Do Novo Testamento, irmão, você vai ter no Novo Testamento, você vai ver, tá, que ao jejuar as pessoas vestiam de saco, entristeciam, e para todos ver que eles estavam jejuando. Isso aqui falando sobre os fariseus. Jesus vai criticar esse tipo de jejum. Tá? A pessoa veste de pão de saco, a pessoa entristecia, nosso Deus, só para a pessoa perceber que ele está jejuando. Não, jejum é coisa secreta entre você e Deus. A menos que seja um jejum coletivo. Quando é jejum coletivo, aí sim. Aí as pessoas que estão jejuando vão ficar sabendo. Tá entendendo? No Novo Testamento você vai ver Jesus dando ensinamento sobre o jejum. Tá? Em Mateus capítulo 6, versículo 16. Mateus 6 e 16, dois versículos 16 e 18. Quer ver, ó? Mateus capítulo 6, versículo 16 e 18, fala assim, ó. E quando jejuares, não vos mostrei contristado como os hipócritas, pois desfiguram os rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já recebeste o galardão. Tu, porém, quando jejuar, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecer aos homens que jejuam, mas sim a teu Pai, que está em oculto. E teu Pai que vem em oculto te recompensará. Jejum é uma coisa entre você e Deus. Jejum é uma coisa secreta. Você não pode sair espalhando por aí, não. Você pode até espalhar, mas Jesus falou assim, ó, já recebeu o seu galardão. No primeiro vídeo eu falei sobre a importância de jejuar. Nesse aqui eu estou falando desse tanto de homens de Deus que jejuou. Moisés jejuou. Elias jejuou. Neemias, Esté, Daniel. No Novo Testamento ainda você vai ver o apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 9, que ele vai jejuar. Tá? Ele vai ficar 3 dias em jejum. Quando Deus derruba ele, que ele vai para a casa de Judas. A Bíblia fala que ele fica 3 dias em jejum. Eu acho, me falha a memória, no naufrágio dele, eu acho que é Atos 27 ou Atos 29, um negócio assim, fala que ir passando o jejum, ou seja, Paulo também jejuava. Jesus falou, foi cobrado de Jesus, peraí, Jesus, por que os discípulos de João perguntou a ele, por que nós, os discípulos de João, jejuamos, os escribas, os sacerdotes jejuam e os seus discípulos não jejuam? Jesus vai falar com eles assim, ó, pode ficar triste os filhos enquanto o noivo está com eles. Dias virão em que será tirado o noivo. Então eles vão ter que jejuar. O próprio Jesus falou que nós teríamos que jejuar. É muito importante você saber isso. Mas nesse vídeo eu quero deixar registrado uma frase que eu vou falar em todos os vídeos. Antes de você começar um jejum, vá no médico. Tá? Procura um médico, vai no seu médico,
Fala com ele que você quer fazer um propósito de jejum. Ele vai fazer exame de você. Pergunta a ele se você tem capacidade, se você pode, se a sua saúde está boa. Que talvez tem pessoas que não aguentam jejuar, que não pode. Pessoas diabéticas não pode passar mais de 3 horas sem alimentar. Então você não vai jejuar. Mulheres grávidas. Você está grávida, seu bebê precisa de alimento, precisa de vitamina. Então você não vai jejuar. Tá entendendo? Mas você que vai jejuar. Tá entendendo? No Mateus 17, Jesus fala, ó, essa casca de demônio só sai com jejum e oração. Tem que ter fé. Mas você tem que jejuar e orar. Senão ela não sai. Esse é o segundo vídeo, 20 minutos já. 21 minutos agora. O terceiro vídeo. Tá? Eu quero falar sobre 6 benefícios do jejum. 6 benefícios do jejum. Tá entendendo? Baseado em Isaías 58, 7. O jejum que Deus apoia. O jejum que Deus aprova. 6 benefícios do jejum. Para você. Tá entendendo? Vou acabar agora, vou parar para não ficar enfadona. Que Deus te abençoe, dê o seu like. Tá entendendo? Eu tô resumindo, porque mais para frente nós vamos falar aqui muita coisa. O jejum que Deus aceita, o jejum que Deus não aceita. Tá? Os 3 tipos de jejum da Bíblia. 3 dias, 21 dias. 3 dias, 21 dias e de 40 dias. Tá entendendo? Mas você tem que fazer com responsabilidade. Você não pode jejuar de qualquer maneira. Que você jejuar de qualquer maneira, Deus não vai aceitar. Eu vou falar aqui ainda assim tem ainda lá, sobre como preparar para fazer o jejum. Antes de você jejuar, você tem que preparar para você fazer o jejum. Tanto fisicamente, quanto espiritualmente. Então esse primeiro vídeo que eu estou fazendo, jejum 2, vai ter o jejum 3 e pronto. Aí eu vou passar como preparar para fazer o jejum. Aí você vai ver que não é simplesmente você chegar, amanhã eu estou jejuando, pronto. Não é simplesmente isso. Você pode passar mal. Se você tiver se você tiver que tomar remédio, se você tiver alguma enfermidade, você não pode jejuar. Você tem que procurar um médico. Você tem que saber do médico como é que está a sua saúde. Porque Deus também não quer sacrifício de tolo. Mas esses homens da Bíblia, eles jejuaram. O jejum é importante para a sua vida espiritual. O jejum ele é importante para que você... Irmão, quando você jejua, você cresce espiritualmente. Quando você jejua, quando você tem essas 4 coisas, vigiar, orar, jejuar e leitura de Bíblia, quando você une essas 4 coisas, eu quero falar com você, você cresce espiritualmente. Você cresce. Tá entendendo? Você cresce espiritualmente. Deus derrama glória. Barreiras são quebradas. Cadeias são quebradas. Por quê? Porque você está preparado para você fazer a obra de Deus. Tá bom? Dê o seu like. Se inscreva no canal. Amanhã eu vou gravar outro vídeo para me acabar essa parte aqui. Vai ser o último vídeo dessa parte jejum. Depois eu vou fazer como preparar para fazer o jejum. De um vídeo só. Para você saber que não é de qualquer maneira. Você tem que ter uma preparação do seu corpo físico, do seu organismo e também espiritualmente. Amém? Fique na paz. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Compartilhe esse vídeo e que Deus te dê a bênção e a vitória no nome de Jesus.